presidente, senhoras e senhores, vereadoras e vereadores, este presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização avoca a relatoria na emissão do parecer relativo ao projeto de lei número 160/2013, cujo autor é o Executivo Municipal, que altera, acrescenta e revoga dispositivos da Lei 7.186, de 27 de dezembro de 2006, que institui o Código Tributário e de Rendas do município do Salvador e dá outras providências. Antes de iniciar a leitura do parecer, quero destacar que esse projeto se encontra desde o dia 6 de maio de 2013, compondo a ordem do dia, cujo processo se manteve durante todo esse período à disposição dos vereadores de posse da mesa diretora da Câmara Municipal de Salvador. Parecer. Considerações iniciais. Foi encaminhado pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal, através da mensagem 01/2013, o projeto de lei acima epigrafado, cuja finalidade é permitir a elevação de rendas tributárias e não tributárias do município do Salvador. O projeto, com 21 capítulos, busca implementar diversas inovações ao sistema tributário municipal, criando instrumentos que irão conferir ao ente público maior eficácia na arrecadação e no combate à sonegação, assim como medidas de estímulo ao pagamento de tributos e fiscalização pela população em geral. Na Comissão de Constituição e Justiça, o relator, eminente vereador Leonardo Prates, emitiu parecer favorável e a sua aprovação, o qual foi acompanhado pela maioria dos edis, vereador Piqui Bispo, Alfredo Mangueira, Edivaldo Brito e Geraldo Júnior, tendo o vereador Valdir Pires apresentado voto em apartado. Como novidades, a sugestão de substituição do programa Nota Cidadã pela Nota Fiscal Salvador, recadastramento de imóveis e atualização do valor de base cálculo do IPTU, mudanças no ISS e ITV, criação do sistema de comunicação eletrônica entre o município e o contribuinte, o DEC, domicílio eletrônico do cidadão soteropolitano, implementação do CADIM municipal, criação de empresa para a promoção do desenvolvimento econômico e social através da captação de recursos para os investimentos que serão feitos na cidade, dentre outros. Cabe pontuar também que, após prazo regimental de tramitação para análise, o presente projeto foi imediatamente incluído na ordem do dia para ser votado em plenário, sem apreciação pela presente Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o que não impede, contudo, ao infrafirmado se manifestar e emitir parecer durante a votação. O município de Salvador, apesar de ser um dos maiores centros populacionais e econômicos do país, está hoje em 19º lugar entre as capitais no tocante à arrecadação tributária, devido ao defasado modelo até hoje adotado e à falta de empenho das gestões anteriores na reversão deste quadro. Ressalte-se que o Tribunal de Contas dos Municípios, nesses últimos anos, tem reiterado sobre a necessidade de se conferir à municipalidade instrumentos eficazes para elevar a sua receita tributária e não tributária, bem como combater a crescente dívida ativa municipal. Senhores e senhoras vereadores e vereadoras, recentemente esta Casa julgou as duas últimas contas dos exercícios já analisados pelo Tribunal de Contas dos Municípios, exercícios esses 2010 e 2011. Em ambos relatórios de parecer prévio, o Tribunal de Contas aponta a necessidade da administração melhor, da administração fazendária das finanças de Salvador. Analisando o projeto, efetivamente, pode-se depreender que o intuito foi justamente de elevar a receita municipal de maneira transparente e inteligente, sem aumentar a carga tributária nem a criação de novos tributos. Dos aspectos financeiros e tributários do projeto, preliminarmente, cabe trazer elementos informativos, extraídos de pareceres do Tribunal de Contas dos Municípios, para apresentar um panorama da situação encontrada pela nova gestão municipal. No exercício financeiro de 2011, foram arrecadadas receitas do importe
de 3 bilhões e 600 milhões de reais. Dentre eles, 1 bilhão e 296 milhões de reais referentes à receita tributária própria do município de Salvador, representando apenas 36% da receita municipal. Os relatórios do Tribunal de Contas apontam que Salvador vive hoje da transferência corrente por parte de tributos estaduais e federais. No início de 2012, a dívida ativa tributária representava 9 bilhões e 300 milhões de reais, valendo registrar que a satisfação dos créditos dessa natureza pelo município foi inferior ao valor identificado como de inscrição, ou seja, o sistema atualmente adotado vem sendo ineficaz na cobrança desses valores. Nota Salvador. O programa Nota Salvador parte da premissa que o cidadão será um parceiro do município no combate à sonegação fiscal, ao exigir a emissão das respectivas notas, permitindo uma maior arrecadação de tributos e sendo beneficiado pela sua atitude. Com efeito, os percentuais sobre o ISS pago pelo consumidor do serviço na emissão de notas fiscais em clínicas médicas e odontológicas, salão de beleza, academias, oficinas mecânicas, colégios e faculdades particulares, cursos, autoescolas, lavanderias, lava-jatos, empresas de organização de eventos, etc., serão convertidos em créditos que poderão ser depositados em conta corrente ou poupança, utilizados no pagamento de IPTU, cedidos às instituições filantrópicas e de assistência social. Vale salientar, nesse aspecto, que ainda na Comissão de Constituição e Justiça, uma emenda incluiu entidades com o fim de combate à exploração dos animais. Tal medida, sem sombra de dúvidas, representa verdadeiro estímulo ao cidadão para combater a sonegação fiscal, juntamente ao ente público, representando elevada relevância para o acréscimo de rendas municipais. Domicílio eletrônico do cidadão soteropolitano consiste em sistema de comunicação eletrônica no qual o município poderá prestar informações, expedir notificações e intimações ao sujeito passivo dos tributos municipais, ou seja, irá conferir maior agilidade e eficácia na cobrança administrativa de créditos tributários ou não tributários. Adite-se que o DEC irá permitir também o envio de petições, impugnações e requerimentos por parte do contribuinte, além de solicitações de consultas, ou seja, instituir processos e procedimentos eletrônicos de comunicação, adequando-se à realidade da sociedade moderna atual, tudo para permitir ao município uma gestão mais eficiente dos seus recursos. CADIM, instrumento de grande relevância no combate à inadimplência. Nele irão constar todas as informações relativas às pendências de pessoas físicas e jurídicas com o município, como débitos em atraso ou ausência de prestação de contas. Quem estiver inscrito no CADIM não poderá celebrar convênios, acordos, ajustes ou contratos com o município, além de ficar impedido de receber valores por parte da Prefeitura referentes a convênios ou pagamentos. O inadimplente também não poderá receber concessão de auxílios e subvenções, incentivos fiscais e financeiros ou obter alvarás. Companhia de Desenvolvimento e Mobilização de Ativos de Salvador e SPE. O projeto de lei visa, através da possibilidade da criação desta empresa vinculada à Secretaria da Fazenda, na condição de sociedade de economia mista, ou seja, sob controle acionário do município e sujeita à fiscalização da Câmara Municipal de Vereadores e Tribunal de Contas dos Municípios, permitiu auxílio ao Executivo na promoção do desenvolvimento econômico e social da cidade, mediante captação de recursos e investimentos. Registre-se que, pelo modelo adotado com participação de capital privado em sociedades de economia mista, ocorre em empresas como a Petrobras, Banco do Brasil, e quero aqui lembrar ainda, as empresas municipais, uma delas tive a honra de presidir, no caso da Saltur, criada ainda no ano de 1989, e a recente transferida ao governo do Estado, a Companhia de Transporte de Salvador. Não existindo motivo
para óbice ou temor quanto a este ponto. Uma das principais suas atribuições é a estruturação de garantias nos projetos de parcerias público-privadas, eficaz alternativa utilizada em todo o mundo como solução para a realização de obras e infraestrutura de elevado custo, na qual o parceiro privado realizará o investimento e o poder público envolvido no contrato deverá apresentar uma contrapartida financeira para garantir a viabilidade do projeto. A companhia será responsável por garantir essa contrapartida no município de Salvador, além de poder ainda emitir valores imobiliários em conformidade com normas da Comissão de Valores Imobiliários, além de contrair empréstimos e financiamentos no mercado nacional ou internacional. Tive, na experiência de ser gestor neste município tão recente, a frustração de, mesmo apresentando um planejamento na área de turismo, mesmo encaminhando uma carta consulta à Secretaria do Tesouro Nacional, não termos acolhido os financiamentos internacionais e nacionais em virtude da capacidade restrita de endividamento e de dar garantias que Salvador possui. A SPE, como o próprio nome indica, consiste em empresa com finalidade específica de estruturar a operação de alienação do fluxo financeiro oriundo de parcelamentos de débitos tributários e não tributários. Merece ser destacado que a responsabilidade pela cobrança destes débitos permanece com o poder público, conforme, aliás, expressamente dispõe o artigo 48 do projeto de lei. Por fim, cumpre registrar que a operação de antecipação de recebíveis na forma proposta, inclusive com a criação da SPE, não traz qualquer viés inovador. Operações similares já foram realizadas pelos governos dos estados de São Paulo e Minas Gerais e estão em fase de estruturação nas prefeituras de Belo Horizonte e São Paulo. PTU e ITIV. Finalmente se identifica a preocupação de regularizar e atualizar o defasado cadastro imobiliário a fim de permitir uma eficaz e justa cobrança de tributo tão relevante, que irá implicar em elevado acréscimo de receita sem aumento da alíquota ou da base de cálculo. O município irá promover a atualização do registro de imóveis, cadastrando os que até hoje não estão cadastrados, bem como atualizar os valores para patamares reais, de acordo com o valor de mercado, e não observando o montante informado na alienação do mesmo. De outra banda, será aplicado automaticamente o fator de valorização do imóvel em função do tempo de construção que atualmente necessita de solicitação do contribuinte junto à Secretaria Municipal da Fazenda. Neste item, é importante destacar que dados do IBGE apontam para a existência de 1.100 imóveis e residências e 1.100.000 imóveis e residências na nossa cidade, enquanto nós temos cadastrados como contribuintes do IPTU cerca apenas de 630 mil imóveis. Com isso, a cada ano o valor do imóvel para a base de cálculo do IPTU poderá ser reduzido por conta do fator de desvalorização previsto na legislação tributária. Ora, a legislação permite que o contribuinte solicite a desvalorização do seu imóvel para efeitos da cobrança do IPTU. A reforma impõe esse direito automático a partir de mecanismos impostos à Secretaria da Fazenda. Além disso, será instituída a declaração tributária de conclusão de obra, destinada a coletar os dados necessários à tributação do IPTU nos imóveis recém-construídos ou que sofreram demolição, reparação, conservação ou reforma. Esse mecanismo possibilitará que o cadastro imobiliário se mantenha atualizado. Outra novidade é o boleto mensal em substituição ao carnê. Quem optar pela cota única receberá apenas o primeiro boleto. A medida vai gerar economia aos cofres públicos por conta da eliminação dos custos na confecção dos carnês e diminuir a inadimplência, principalmente por parte de contribuintes que esquecem o carnê guardado após o pagamento das primeiras parcelas. Quanto ao imposto sobre transmissão inter-vivos de bens imóveis, ITIV, as medidas propostas visam o aperfeiçoamento da legislação e da administração tributária, tornando-as mais eficientes e socialmente justas. Refletindo esse propósito, o projeto de lei apresenta inovações na gestão deste imposto, ressaltando-se a redefinição do conceito da base de cálculo, visando individualizá-la e extinguindo o valor lançado no IPTU como seu piso, instituição do sistema de cálculo e emissão de documento de arrecadação por meio de aplicativo a ser disponibilizado na internet. ISS.
Com o novo modelo, institui-se o aperfeiçoamento dos critérios para definição de sociedades de profissionais, estabelecimento das condições para a dedução da base de cálculo dos serviços de propaganda e publicidade e de planos de medicina e de saúde, alteração dos critérios para a aplicação do regime de estimativa. Será inovado no tocante à responsabilidade do prestador e do tomador de serviço, quando os serviços forem prestados por empresas localizadas fora do município do Salvador, sem comprovação de cadastro municipal, com alíquotas menores que a prevista no inciso 1º do artigo 88 do ato das disposições constitucionais transitórias, bem como na atribuição de responsabilidade ao tomador de serviço para a retenção e o recolhimento do imposto quando o serviço for prestado por inadimplente, quanto mais. Vale destacar aqui uma realidade que já existiu com maior preponderância no passado muito recente, de empresas que se constituem em municípios vizinhos de Salvador, beneficiadas por uma alíquota menor de imposto de renda, de imposto do ISS, e, consequentemente, prestam tais serviços na nossa cidade. Essa é a realidade do país, essa é a realidade no nosso país, promovido pela guerra fiscal entre os entes federados. Outra novidade importante são a introdução de dispositivos que permitem a administração tributária exigir das administradoras de cartões de crédito ou débito o fornecimento de informações sobre as operações efetuadas com cartões pelas empresas prestadoras de serviços. Presidente, pela ordem. COSIP, em relação a este tributo, o projeto de lei pretende criar a possibilidade de lançamento e cobrança da COSIP diretamente do contribuinte inadimplente, diferente do sistema atual, cuja cobrança se faz através das contas de energia elétrica, além de conferir à Secretaria da Fazenda a responsabilidade pela administração da contribuição. Processo administrativo fiscal já está concluindo, senhor presidente, eu estarei concluindo. Vossa Excelência tem ainda mais, parecer são 15 minutos, Vossa Excelência dispõe ainda de mais 8 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. É muito provável que não precisarei de utilizar todo esse tempo. Processo administrativo fiscal. Inicialmente, cabe pontar sobre a criação da representação fiscal, circunstância de grande relevância para o município, principalmente nos processos administrativos fiscais. Com efeito, pela proposta, será permitido de maneira eficaz o exercício do contraditório e ampla defesa, nos moldes constitucionalmente previstos, garantindo maior transparência e liquidez na constituição do crédito tributário. É que a representação fiscal consiste na possibilidade de se proceder à defesa dos interesses da Fazenda Municipal, através de auditores e técnicos especialistas na área tributária, no processo administrativo fiscal, fazendo verdadeiro contraditório com o contribuinte. O julgamento dos procedimentos será feito através do primeiro e segundo graus administrativos, representados pelo órgão julgador e Conselho Municipal de Tributos, cuja composição será paritária, com membros representantes do município e dos contribuintes. As medidas propostas no projeto modernizam o procedimento, uniformizam prazos de impugnação e recurso a fim de padronizá-lo, além de instituir a possibilidade de edição de súmulas vinculantes a fim de agilizar o julgamento dos processos. Neste caso, destaco que esse projeto traz princípios claros de desburocratização e de facilitação da relação dos contribuintes com a Fazenda e com o fisco municipal. Para concluir, senhor presidente, senhoras e senhores vereadoras e vereadores, analisando todo o projeto enviado pelo Executivo Municipal, efetivamente se verifica a observância das premissas por ele estabelecidas, quais sejam: não criar novos tributos, não ampliar as alíquotas existentes, reduzir a carga tributária, desburocratizar e aperfeiçoar a administração tributária, favorecendo o incremento das receitas tributárias e não tributárias e a ampliação da capacidade de investimento do município. É eminentemente louvável o ato do prefeito municipal, até porque relembre-se que o Tribunal de Contas dos Municípios, nos últimos anos, questionou a miúde o ex-alcaide acerca da necessidade de serem adotadas providências nesse sentido. A legislação municipal encontra-se defasada e obsoleta,
O município não possui instrumentos eficazes de administrativamente satisfazer os seus créditos tributários e não tributários, a permitir inferir que o sistema atual beneficia o inadimplemento em detrimento da arrecadação do ente público. Sob aspectos financeiros e de orçamento, é inegável que as medidas de estímulo de instrumentalização da administração pública irão garantir a elevação da receita, permitindo, portanto, em um futuro próximo, a adoção de políticas públicas para a satisfação do interesse da sociedade, ou seja, o incremento de melhorias. O projeto de lei, ora sob análise, através do aperfeiçoamento da legislação, busca conferir ao município novas possibilidades de atender os interesses do cidadão soteropolitano, ou seja, a sua aprovação implicará em permitir a satisfação da sociedade. Os benefícios serão revertidos a todos que aqui residem ou frequentam a cidade de Salvador. Por estes motivos, é de extrema relevância esclarecer o papel dos nobres pares neste processo de democratização e crescimento da cidade. É imprescindível a análise desapegada de bandeiras partidárias, paixões, afinidades ou antipatias. Porém, uma apreciação justa com foco em atender os interesses daqueles que confiaram e depositaram votos nas urnas em nosso benefício. Faço isso fazendo um apelo aos nossos colegas que se desapeguem das suas bandeiras partidárias, das suas relações de base e de setorial, e que vocês possam aqui no dia de hoje dedicar um voto àqueles que nos elegeram no último ano, que dedicaram a toda essa Câmara de Salvador um processo de renovação, na esperança de que nós possamos dar uma grande contribuição e entrar sim para a história dessa cidade de uma forma digna. Feitos todos estes esclarecimentos, considera que o projeto de lei Feitos todos estes esclarecimentos, considera que o projeto de lei atende ao interesse público, implementa relevantíssimas medidas que irão impactar muito positivamente nas finanças e orçamento do município, 30 segundos, merecendo a aprovação desta Casa Legislativa. O infrafirmado entende que o projeto atende a todos os preceitos constitucionais e infraconstitucionais referentes à matéria, emitindo posicionamento favorável à sua aprovação. Salvador, 5 de junho de 2013. Este é o parecer, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e vereadoras.